Mona Lisa, mas eu não sei nada de endócrino. Simplesmente não trago bagagem nenhuma. A endócrino na minha faculdade foi muito fraca e, sei lá, eu não me dediquei, seja lá o que for. Isso é um problema? Olá! Seja muito bem-vindo ao Descomplicando a Endócrino. Esse aqui é um programa feito para o médico que atua como médico de família, que atua como um médico generalista ou que atua em outra especialidade, atende pacientes com doenças endócrinas, se interessa pela endocrinologia, mas não fez residência. Se é esse o seu caso, você está no lugar certo. Esse programa existe para você ver que é possível aprender endocrinologia de verdade de um jeito simples e que isso pode mudar completamente a sua vida profissional. Esse programa também é para você que é estudante de medicina, quer aprender sobre endocrinologia, para você que é endocrinologista e quer se atualizar, quer rever coisas, para você que é residente em endocrinologia e quer ampliar os seus conhecimentos. Esse programa é para todo médico que quer aprender endocrinologia. Bom, meu nome é Mona Lisa Azevedo, eu sou endocrinologista e eu ajudo qualquer médico a se tornar endocrinologista, mesmo sem ter feito residência. Bom, e esse daqui, então, é mais um episódio do Descomplicando. E no episódio de hoje eu vou te mostrar os 3 pontos de atenção na sua jornada para você se tornar endocrinologista. Então é isso mesmo. Eu já quero te convidar para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo, porque assim a gente tem a oportunidade de disseminar tudo que é o que eu vou falar aqui para o maior número de colegas médicos possível, porque eu quero muito disseminar os conhecimentos em endocrinologia e aí eu conto com a sua ajuda para isso. Compartilha aí o vídeo com outros colegas, beleza? Então, vamos lá. Hoje eu vou te mostrar 3 pontos de atenção na sua caminhada, na sua jornada, na sua trajetória para você se tornar endocrinologista. Então, olha, é o seguinte. Se você está aqui comigo, muito provavelmente você é um médico que gostaria de se tornar endocrinologista, que se interessa, né, pela especialidade, mas que não teve a oportunidade de seguir o caminho padrão, né, vamos dizer assim, que é o caminho da residência. Bom, e aí, em primeiro lugar, o primeiro ponto de atenção, né, nessa jornada sua é o seguinte: é você achar que a prova de título não é para você. É você achar que a prova de título de especialista ela simplesmente não é para você. Não, prova de título é para quem fez residência, é para quem tem bagagem de conhecimentos, é para quem, né, já participa de algum serviço de endocrinologia, é para alguém que tem endocrinologista na família, enfim, né, uma série de pensamentos que passam aí pela cabeça de muitos colegas. E isso daí é o primeiro ponto de atenção. Por quê? Porque, olha, é o seguinte, tem muita gente que nem sabe que pode fazer a prova de título, né? Mas se você está aqui comigo, é porque você já sabe que mesmo sem fazer residência, você pode fazer essa prova. E aí tem gente que acha que essa prova não é, não, a prova não é para mim, porque eu não fiz residência. Bom, então, esse é o primeiro ponto de atenção. Se você não fez residência, ainda assim você pode preencher o requisito, o critério de comprovação de anos de atuação prática.
Então, mesmo sem fazer residência, você pode se inscrever para a prova. E aí, então, esses, a gente tem um grande grupo, né, dos ateus da prova de título. Então, tem os ateus que não acreditam simplesmente porque não sabem que é possível prestar a prova de título mesmo sem fazer residência. E tem um outro grupo de ateus que sabem que é possível prestar a prova mesmo sem fazer residência, mas ainda assim acham, não, prova de título não é para mim. Não é para mim porque eu não tenho bagagem de conhecimentos. Não é para mim porque eu nunca frequentei nenhum serviço de endocrinologia. Não é para mim porque eu não tenho familiares endocrinologistas que pudessem me orientar. Não é para mim porque eu, sei lá, não tenho tempo para me dedicar a isso. Porque eu não posso deixar de fazer as outras coisas na minha vida para pensar nisso. Então, olha só, esse é o primeiro ponto de atenção, porque se você não acredita que essa oportunidade existe, então, se você, que é o principal ator dessa história, não acredita, quem mais vai acreditar, né? Então, esse é o primeiro ponto de atenção. Gente, olha só, é possível obter o título de especialista. É possível fazer a prova de título de especialista, mesmo sem ter feito residência, mesmo que você não traga uma bagagem de conhecimentos, mesmo que você nunca tenha frequentado nenhum serviço de endócrino, mesmo que você não tenha nenhum parente endocrinologista, mesmo que você tenha 1001 outras coisas para você fazer, né, no seu trabalho, na sua vida pessoal e tudo mais. É possível, porque quem quer dá um jeito. Quem quer dá um jeito. E eu estou falando isso porque eu já acompanhei a trajetória de dezenas de médicos, exatamente como você, né? Que não tinham tudo isso aí e mesmo assim hoje são endocrinologistas titulados e médicos competentes e seguros na sua atuação. Então, olha, primeiro ponto é esse, né? Você precisa saber que essa prova é para você, sim. É para você. Ei, você! Aí, você mesmo. Essa prova é para você. Bom, o segundo ponto de atenção que você precisa ter é o seguinte: se esse primeiro obstáculo já foi transposto, né? Não é esse o problema mais. Você já definiu que a prova de título é para você, sim. Beleza, então, olha, um outro ponto de atenção muito importante, porque tem muita gente que para aqui. É incrível. E o pessoal que para fica, né? Mas os que continuam, os que vencem esse segundo ponto, nossa, eles vão embora. Então, olha só, e é isso, esse é um ponto também crucial, né? Que pode fazer toda a diferença para você. Então, esse segundo ponto é o seguinte: o edital da prova de título de especialista, então a história funciona assim, né? Uma vez por ano, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a SBEM, aplica a prova de título, né? A prova acontece uma vez por ano. E alguns meses antes da realização da prova, a SBEM publica o edital, né? Com os critérios para inscrição, período de inscrição, etc. e tal. E o fato é que o edital da prova, ele é cheio de letrinhas miúdas. Tipo assim, tem várias coisas ali que você precisa fazer para você conseguir, né, realmente atender às solicitações de documentação, né, declaração disso, declaração daquilo, assinatura daqui, assinatura dali. Enfim, uma série de coisas, digamos assim, mais burocráticas, né, que você vai precisar preencher para se inscrever na prova. E aí, o que acontece? Tem muita gente que esbarra aí. Esse ponto
é um ponto que segura muita gente. Porque daí vem aquele pensamento: ah, meu Deus, mas aí o edital está falando que precisa do preenchimento de uma declaração não sei das quantas, da assinatura do não sei o quê, do não sei, não. E aí isso costuma parar a pessoa. Porque daí a pessoa fica assim, bom, então eu tenho que preencher todos esses critérios aqui. Antes de mais nada, eu tenho que estar apto para me inscrever nessa prova, para eu só daí eu pensar em me preparar. Olha só, esse ponto aqui, o que é o grande erro aqui? É inverter a ordem dos tratores. Inverter a ordem dos fatores aqui. Se você inverte a ordem, dá tudo errado. Por quê? Você coloca o seu foco assim, ah, meu Deus, eu preciso preencher esse requisito aqui. Ah, eu tenho que conseguir essa assinatura assim, nananã. Ah, porque eu preciso disso, nananã. E aí, ao invés de você se planejar pensando que você precisa não só se inscrever para a prova, mas você vai precisar passar nessa prova. Então, você pega e concentra toda a sua energia nessas questões aí de detalhes do edital da prova e deixa de se preocupar com um ponto essencial, que é a sua preparação. Então, olha, você fica olhando para uma coisa mais supérflua e abrindo mão de focar no que é essencial. Olha só, deixa eu dar uma clareza para você aqui. Seguinte, se você já sabe que, se você, mesmo sem ter feito residência, você vai poder se inscrever para a prova, o que você vai precisar vai ser comprovar os anos de atuação prática. Então, você estabelece uma programação na sua vida. Ah, quantos anos que eu já cumpri? Ou se você já tem, né, algum pré-requisito, por exemplo, você fez residência de clínica, ou você tem um título de especialista em clínica, ou você já preencheu, né, o critério de atuação prática em clínica. Aí quanto tempo que falta de endócrino? Ou quantos anos ainda faltam de clínica e de endócrino? Enfim, você vai ter uma programação que é sua, né? E aí, esses detalhes de como que vai preencher a declaração, etc e tal, quem que vai assinar tal documento, nananã, isso é coisa para você se preocupar mais para frente, quando estiver mais próximo de você prestar a prova. No momento em que você inicia o seu planejamento, o mais importante é você começar a sua preparação. É você pensar que as duas coisas são indispensáveis. Não tem como você obter um título de especialista se você não tiver condições de se inscrever e sentar lá para fazer a prova. Mas, igualmente, não tem a menor condição de você obter um título de especialista se você sentar lá para fazer a prova, mas não souber, não tiver preparado, não tiver os conhecimentos. Então, se você ficar colocando a sua atenção, ah, não, mas precisa de um documento assim. Ah, mas o edital fala que nananã, que não sei o quê, que o não sei o que lá. Se você ficar assim, daí você faz o quê? Você fala, ah, então eu vou seguir a minha vida aqui, vou tocar, vou ficar trabalhando aqui mais 2 anos, mais 4 anos, mais não sei quantos anos. E aí, quando eu estiver com os pré-requisitos, que eu achar que realmente vai dar para eu me inscrever, aí sim eu vou me preparar. Cara, as chances são que, sabe o que vai acontecer? Você simplesmente não vai se preparar. Porque aprender endocrinologia é algo que demanda tempo, dedicação, não é de uma hora para outra. Não é mesmo. Não é a 6 meses da prova que você vai aprender a endocrinologia. Não é a 1 ano da prova que você vai aprender endocrinologia. Se você já tem condições de prestar a prova de título
daqui a 6 meses ou daqui a um ano, beleza. Então, provavelmente, ao longo dos anos anteriores, você já veio acumulando conhecimentos. E aí você pode se planejar para se preparar para a prova de título nesses 6 meses, nesse um ano, nesse tempo que você tem. Porém, se você ainda não acumulou conhecimentos em endócrino, ou seja, você nem tem o tempo, né, de anos de atuação atendendo os pacientes e tudo mais, ou seja, você está longe de preencher pré-requisito para se inscrever na prova, meu amigo, você tem que usar esse tempo que você tem para você aprender endócrino. E olha, quanto mais tempo você tiver, melhor. Quanto menos tempo você tiver, pior. Por quê? Porque quanto mais tempo você tiver, melhor vai ser a sua preparação. À medida em que você está trabalhando, atendendo pacientes na clínica médica, atendendo pacientes com doenças endócrinas, né, cumprindo esses pré-requisitos aí, à medida em que você vai atendendo pacientes, você vai aprendendo endócrino. Você vai aprendendo, e quanto mais tempo você tiver, melhor. Ah, Mona Lisa, mas eu não sei nada de endócrino. Simplesmente não trago bagagem nenhuma. A endócrino na minha faculdade foi muito fraca e, sei lá, eu não me dediquei, seja lá o que for. Isso é um problema? Não, isso não é um problema. Aliás, isso pode até ser uma vantagem, sabia? Por quê? Porque daí você vai começar a aprender as coisas do começo, sem viés, sem vícios de atuação, prática, de coisas que, assim, condutas que já estão ultrapassadas, né? Ou que não tem mais respaldo. A gente sabe que a medicina é uma ciência que evolui constantemente, né? Ela está sempre se atualizando, a gente tem novos conhecimentos toda hora, e às vezes conceitos que a gente tinha caem por terra e a gente passa a ter outras visões. Então, assim, isso é a medicina é muito dinâmica. E aí, se você não traz conhecimento nenhum, é bom porque a sua mente está aberta para você já ir aprendendo as coisas certas. Por outro lado, se você fica aí atuando da sua cabeça, né, só trabalhando como um clínico geral e sem se dedicar à preparação, o que você está fazendo? Você está acumulando um monte de vícios, né? Um monte de vícios, assim, que não necessariamente, eu não estou dizendo que sejam condutas erradas, não é isso não. Só estou dizendo que é bem possível que você esteja aprendendo a fazer coisas que talvez não sejam as mais atualizadas, que talvez não tragam os conceitos mais modernos dentro da especialidade. Então, você usar o seu tempo que você tem, né? Usar o tempo que você tem para ainda a percorrer, para preencher os critérios para se inscrever na prova, use esse tempo para atuar na prática e com isso preencher critério para se inscrever na prova e ao mesmo tempo já ir aprendendo endocrinologia para que você possa ir se preparando para quando você puder se inscrever, você ter condições de sentar lá e passar na prova de primeira. E se você ficar naquele pensamento, não, mas olha só, aqui o edital fala que tem que ter não sei o que, não. Então, primeiro, eu vou preencher esses pré-requisitos aqui, né? Deixa eu trabalhar aqui uns anos. Deixa eu ver se eu consigo resolver como que eu vou fazer com documento não sei das quantas. No ano que vem eu penso nisso. No próximo, no outro ano, sei lá quando, eu volto a pensar nisso. Estou para te falar que as chances são que daqui a 1 ano, 2 anos, 3, 4 anos, você vai se arrepender amargamente de não ter começado hoje.
Então, o segundo ponto de atenção é: quanto mais tempo você tiver, melhor. Concentre o seu foco em se preparar, tanto para preencher os pré-requisitos para inscrição, quanto se preparar para ser aprovado nessa prova. Combine as duas coisas. Não inverta a ordem dos tratores, não fique pensando, primeiro eu tenho que preencher os pré-requisitos, depois eu penso em me preparar. Se você fizer isso, vai dar ruim. Concilie as duas coisas caminham juntas. Bom, beleza. Dito isso, eu também tenho que te falar sobre um terceiro ponto de atenção que é muito importante, porque também é um ponto em que várias pessoas param. E eu não quero que você pare. Eu quero que você vá, que você siga, que você alcance o objetivo e que você se torne endocrinologista. Então, é por isso que eu estou aqui, para te chamar a atenção para esses pontos, para você não cair em armadilhas, para você não ser levado, né, e perder a sua trajetória. Então, esse terceiro ponto de atenção é o seguinte: é você começar a estudar sem método. É você começar a estudar, a se preparar, falar, nossa, eu tenho que aprender endocrinologia, e aí começar isso sem método. O que acontece? O conteúdo de endocrinologia, ele é extenso, ele é complexo. A endocrinologia é uma especialidade médica de alta, né, complexidade, são doenças difíceis de serem diagnosticadas, tratadas, enfim, existe toda uma complexidade envolvida. Como é a medicina de uma maneira geral, né? Mas especificamente na nossa área existe isso, né? A endocrinologia não é nada fácil. Ela é linda, porém extremamente complexa. Então, se você começar a estudar de uma maneira inadvertida, sem método, você corre o risco de se confundir todo, falar, meu Deus do céu, isso aqui é impossível, isso é uma loucura, e não entender nada daquilo que você está estudando, e aí você pode cair naquela armadilha de achar que se tornar endocrinologista não é para você, e achar que o título de especialista não é para você. Então, assim, para você não cair, né, nessa armadilha, para você driblar esse ponto de atenção aí, o que você precisa é de método. Então, estudar, se preparar, aprender endocrinologia, gente, era o segundo ponto aqui, né, que eu estava dizendo. É essencial, é sine qua non. E agora, faça isso com método, porque senão o tiro vai sair pela culatra. Se você começar começar sem método, o negócio vai crescer de uma tal maneira na sua frente que vai virar um dragão. E aí as chances são que você vai desistir. Porém, a endócrino, ela pode sim ser descomplicada, né? O que é complexo pode se tornar simples. O que é muito difícil pode se tornar palatável e pode se tornar... Depois que a gente aprende, as coisas ficam fáceis. E é interessante que quando a gente aprende, a gente passa a gostar daquilo, né? Então, nós, seres humanos, nós temos uma tendência a ter uma repulsa daquilo que a gente não entende, né? A gente não gosta. Não tem aquela coisa assim, na escola, fulano não gosta de matemática. A maioria não gosta, né? Assim, quem é que gosta de matemática? Você já viu? Sempre tem um ou outro que gosta, sabe por quê? Porque é a pessoa que tem facilidade para aprender. Então, quando a gente aprende, a gente gosta. Tudo que a gente
a gente aprende, quando a coisa faz sentido para a gente simpatiza com aquilo, surge uma empatia. E o contrário também é verdadeiro. Então, se você pegar para estudar, né, os temas em endocrinologia de uma maneira sem um método, as chances são que você não vai conseguir aprender. E aí aquele negócio começa a ficar mais confuso. Parece que antes de ler você tinha mais clareza. E depois, quando você começou a estudar, o negócio foi se tornando cada vez mais confuso. E aí, com isso, a tendência é você repelir. Você falar, não, definitivamente isso não é para mim. Ao passo que o contrário, né? O contrário é verdadeiro. Então, se você tem um método, se você utiliza um método para aprender, aquilo que é complexo vai perdendo a complexidade, né? Vai descomplicando. E aí você começa a entender e começa a fazer sentido as coisas para você. E quando faz sentido, você começa a gostar. Aí quando você começa a gostar, você quer aprender mais. Então, esse negócio é uma bola de neve. E aí, quando você atende um paciente, né? E aí você vê que a aplicação do conhecimento que você obteve, aquilo cresce para você, né? E aquilo te estimula mais. E assim, esse negócio vai crescendo. E aí, com isso, você vai se apaixonando cada vez mais pela endocrinologia. E eu, sinceramente, eu quero que você seja tão apaixonado pela endocrinologia quanto eu. É por isso que eu estou aqui te mostrando esses pontos de atenção na sua jornada para você se tornar endocrinologista. Porque essa jornada de se tornar endocrinologista, ela vai passar por um caminho de aprendizado da especialidade. Então, mesmo que você não tenha feito residência, você pode se tornar endocrinologista. Mas para isso, você vai precisar comprovar que você tem conhecimentos de endócrino, né? Através da prova de título de especialista, você vai precisar ir lá, prestar essa prova e sair aprovado, né? Atestando que você tem os conhecimentos. E essa curva de aprendizado da endocrinologia, ela é um caminho muito bacana, porque quanto mais você aprende, mais você se apaixona. E aí, então, esse é um caminho possível, viável. E eu desejo para você que você trilhe esse caminho, né? Se apaixonando cada vez mais pelo endócrino, assim como eu sou apaixonada. Então, por isso eu te mostrei aqui esses 3 pontos de atenção, né, na sua jornada, na sua caminhada, porque se você segue o caminho da residência, o que acontece? É o mesmo caminho. O caminho é o mesmo. O caminho é uma jornada em que a ideia é você aprender endocrinologia. A diferença é que na residência você presta um concurso para entrar para a residência, né? Primeiro da clínica médica, depois da residência de endócrino. E aí lá dentro você vai sendo exposto para aprender a endocrinologia de uma maneira geral. E aí, ao concluir a residência, às vezes tem algumas provas, às vezes tem outras maneiras de avaliação, mas o fato é que, ao concluir a residência, você sai especialista. Se você quiser prestar a prova de título de especialista, tá tudo bem, você pode. E aí você vai ter 2 títulos de especialista, um pela residência e o outro pela aprovação na prova de título. Mas se você não faz residência, o seu caminho é semelhante. Você vai precisar passar por anos de aprendizado da endocrinologia, anos de aprendizado, e aí no final você vai precisar se submeter a uma prova. Então a diferença é que na residência você faz a prova antes, né, para entrar para a residência. E para quem não faz residência, você não vai passar por uma prova, mas você vai precisar passar por uma curva de aprendizado da endocrinologia
para que, ao final do tempo estipulado, né, desse tempo mínimo de atuação, você possa se submeter à prova de título e, sendo aprovado, você sai endocrinologista. Então, no fundo, o que está regendo toda essa história é o aprendizado da endocrinologia. E aí, se você quer se tornar endocrinologista, não tem a oportunidade de passar pelo caminho da residência, você vai precisar trilhar esse caminho que eu falei. E aí, se você tiver em mente que, número 1, a prova de título de especialista é para você sim. Então, driblar esse primeiro ponto de atenção, né? De achar que a prova não é para você. Sim, a prova é para você, mesmo que você não tenha feito residência. Segundo, se você driblar aquela tendência de querer inverter a ordem das coisas e ficar olhando para o edital da prova de título e querer preencher os pré-requisitos do edital antes de pensar em se preparar para a prova. Então, ter em mente que você decidiu que você quer se tornar endocrinologista e o caminho que você vai trilhar vai ser a prova de título, então, a partir de hoje, começa a sua preparação. Independente de quanto tempo falta para você preencher os pré-requisitos, independente de que assinatura, que documento, que papel, que comprovação que vai ser necessária, a sua preparação começa hoje. E o terceiro ponto de atenção que você deve estar atento é que para fazer a sua preparação, faça isso com um método. Porque estudar endocrinologia sem método pode ser um tiro que sai pela culatra. Porque você pode fazer muito mais confusão do que ter esclarecimentos. E aí, então, assim, um aprendizado, um estudo com método te leva a aprender de verdade. E aprendendo de verdade, aquilo traz um prazer, uma satisfação que vai se ampliando, porque daí você quer aprender mais, você quer saber mais. À medida em que as coisas vão fazendo sentido, aquilo se torna uma bola de neve, um crescendo. E aí você vai, isso te impulsiona na direção de obter o seu resultado, né? De ter, então, a sua aprovação e se tornar endocrinologista. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com o maior número de colegas possível, tá bom? Se você tem alguma dúvida, sugestão, comentário para fazer, deixa aqui, né? Não deixe de postar aqui embaixo. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, que é 100% dedicado ao médico interessado em endocrinologia. Então é isso aí. Esse aqui foi mais um episódio do Descomplicando a Endócrino. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo grande e até a próxima.